Tem certos comportamentos que a gente repete no automático. Como, por exemplo, você percebe que atacou a geladeira em meio à ansiedade, você repete que de novo você não foi treinar, e parece muito que é uma força invisível que te leva para o mesmo lugar. E essa força, ela tem um nome: o looping do hábito. Hello, my friend! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faz conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Hoje eu queria falar sobre um capítulo. Eu não me aguentei. Deixa eu tirar aqui antes que caia. Sim, eu estou lendo esse livro, O Poder do Hábito. Ele é ótimo e maravilhoso, mas eu ainda não li ele completo para poder fazer um vídeo espetacular, simplesmente só sobre esse livro. Mas enquanto eu lia, eu cheguei em um capítulo muito interessante que explicava sobre o looping do hábito. E eu pensei, não posso deixar de compartilhar isso com o meu canal no YouTube, porque é o que acontece com a maioria das pessoas. Quando você repara, você já está repetindo aquele erro, repetindo o que não deveria, e realmente parece uma força invisível. Mas ela tem um nome, e o nome dela é o looping do hábito. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com vocês no livro O Poder do Hábito, do escritor Charles Duhigg. Ele explica que todo hábito tem 3 etapas. Tem a primeira, que é a do gatilho, ou a deixa, como ele chama. Tem o segundo, que é a rotina, o comportamento em si. E o terceiro, que é a recompensa. É o que o cérebro recebe em troca daquele gatilho ou daquela deixa. E para isso, em vários estudos científicos, ele traz exatamente esse exemplo. Só que eu posso explicar, mostrar aqui melhor para vocês, é que sempre vai ter a deixa, a rotina em si e a recompensa. Esse desenho aqui é através do estudo que ele colocou para poder explicar. Mas não só esse, como inúmeros outros estudos e exemplos ele coloca que é possível você mudar a rotina e mantendo a sua deixa e a sua recompensa. É um ponto muito importante que eu vou mencionar aqui com vocês. Mas para exemplificar melhor a questão desse looping, que é exatamente isso. São as 3 etapas do hábito, mas basicamente são as 3 etapas desse looping do hábito. E por que que parece que essa força é automático? É porque quando a gente repete cada etapa desse looping, realmente vai se tornando automático. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você, que é um dos exemplos também que está no livro, que é você sentir tédio. O tédio é o gatilho. Então você abre o Instagram, que é uma rotina, e então você se distrai, você recebe a recompensa que você tanto deseja. E aí quanto mais você repete isso, mais esse hábito e essa rotina vai se transformando em algo automático. E quando você vê, você parou por um instante para fazer alguma coisa e você já pegou o celular e entrou nas redes sociais. Por quê? Porque virou um comportamento automático. De tantas vezes você repetir e repetir e repetir. Então, o que que o seu cérebro começa a entender desse comportamento? Que toda vez que você sentir tédio, você vai abrir o Instagram. É simples. Eu separei alguns exemplos práticos aqui da vida real para poder mencionar com vocês, porque eu acredito que é um cenário que acontece na maior parte da vida das pessoas. Por exemplo, vou te dar esse exemplo que eu já vivi, com certeza já vivi. Que eu tenho um estresse no trabalho. Então, esse é o gatilho. Então, eu vou comer um hambúrguer ou eu vou comer um iFood. E aí, automaticamente, eu alivio o estresse, que é a recompensa em si. E o problema não é o hambúrguer ou o que eu comi em si, porque uma vez ou outra não vai fazer problema. Mas o problema em si é o estresse. Por quê? Porque ele se transformou num gatilho e automaticamente o nosso cérebro vai querer o alívio o mais rápido possível.
E aí, a gente reforça esse padrão toda vez que ele se repete. Então, toda vez que você se estressa, você come alguma coisa diferente porque você acha que merece, porque o dia foi estressante, porque foi difícil. E aí, o seu cérebro começa a entender que toda vez que você se estressa, você precisa desse alívio. E aí, quando você repete, isso vai ficando cada vez mais automático na sua vida. Então, por que que é tão importante você conseguir entender esse contexto? É porque não adianta só você tentar parar o hábito. Ah, eu não vou mais comer hambúrguer. Não, você precisa entender o gatilho para substituir a rotina. Porque assim, toda vez que você vê que você está estressado, você vai substituir esse hambúrguer por alguma outra coisa que não seja maléfico para a sua saúde e não seja algo que vá acontecer todas as vezes. Por quê? Sempre que você repete, aquilo dali vai se tornando automático. Então, o ideal é você identificar que ali tem o gatilho, que é o estresse, mudar essa rotina, mudar o que você vai comer, para você conseguir ter esse alívio ali. Então, você pode escolher comer um poke, você pode escolher comer uma salada, ou simplesmente de todas as marmitas, você vai fazer uma receita especial, uma receita diferente. E aí vai ser utilizada justamente para aliviar esse tipo de gatilho. E tá, Marcela, eu identifiquei que eu tenho um loop não muito interessante e eu gostaria de modificar. Eu gostaria de começar esse looping na prática. O que que eu poderia fazer? Então, primeiro de tudo, você vai começar sempre observando o que que ativa aquele comportamento. Então, você vai identificar quais são os seus gatilhos, em quais momentos ele acontece. Mas o principal de tudo é qual é o gatilho. O exemplo que eu dei para você anteriormente, o gatilho era o estresse. Mas talvez você não tenha esse gatilho na sua vida. Ou não necessariamente você tenha esse gatilho tão forte. Então você precisa identificar o gatilho que acontece no seu dia a dia. Mas, Marcela, como na prática eu posso conseguir identificar esse gatilho? Então é um exercício bem simples para você. Você vai pegar um papel, uma caneta ou um caderno e você vai responder algumas perguntas. Como, por exemplo, o que aconteceu antes de eu fazer isso? Então, antes de comer o hambúrguer, antes de ler um livro, ou algo que você identifica que precisa ser mudado, ou você quer mudar do que é ruim para o que é bom. Enfim. Outra pergunta, onde eu estava? Ah, eu estava em casa, eu estava no trabalho, toda vez que eu vou para especialização, eu como alguma besteira. E qual emoção eu senti? Para você conseguir identificar qual é a recompensa e você aprender no panorama geral do seu looping do hábito, qual é o seu gatilho, qual é a sua rotina e qual é a sua recompensa para você conseguir reverter, ou melhor, transformar esse looping que é algo ruim em algo bom. Para isso você precisa identificar todas as etapas para modificar essa rotina. Tá, pegou, anotou tudo isso, conseguiu identificar, você vai para uma nova resposta, que você vai poder criar uma nova resposta. Como por exemplo, se o gatilho que eu tenho é a ansiedade, ao invés de comer, você pode, número 1, respirar fundo por 1 minuto. Número 2, fazer uma caminhada extremamente curta. Número 3, escrever no papel o que você está sentindo e o que você está te incomodando naquele momento da ansiedade. Então você pode transformar, em vez de descontar na comida, utilizar algum desses tópicos que eu mencionei aqui agora para que essa rotina e esse hábito seja transformado. E o mais importante de tudo isso é que não precisa ser perfeito, mas você precisa ser constante para que essa mudança do looping de hábito seja possível. Também tem um ponto muito legal no livro que está aqui, Hábitos Atômicos, é que o autor James Clear, ele fala que toda ação ela é um voto para a pessoa que você quer se tornar. Por quê? Essa é a força da repetição mais a identidade. Então, basicamente, cada vez que você escolhe reagir de uma forma diferente, você está ensinando o seu cérebro um novo caminho, que é o caminho que você gostaria de seguir, que é o caminho que você vai batalhar por ele e ser constante para atingir bons frutos. E aí está um ponto que é extremamente importante. Não é sobre só você mudar o hábito, é você mudar como você enxerga ele.
É como você enxerga a situação em si. Porque você começa a identificar que, bom, não é só observar e mudar o meu hábito ou a rotina, e sim qual é o gatilho e qual a recompensa que ele me traz, para que assim eu possa saber o momento exato de repetir e trazer transformações. Todas as vezes que você diz para você mesmo que você é uma pessoa disciplinada, você age para manter essa identidade, porque essa é a identidade ou que você já possui ou que você deseja conquistar. E para isso, você vai repetir. Não. Mas se você repete, eu sou bagunceira, eu sou ansiosa, eu sou desorganizada, o seu cérebro vai reforçar essa mensagem cada vez mais. Então, troque essas expressões que você tem repetido para você mesma e coloque expressões mais válidas, expressões onde você deseja chegar, onde você quer alcançar, como por exemplo, eu sou uma pessoa constante, eu sou uma pessoa disciplinada, eu gosto de acordar cedo, eu tenho prazer em fazer as minhas atividades, e aí sim, você vai ver que o poder de repetir essas expressões vai te trazer cada vez mais perto para esse caminho que você já está para reforçar e você permanecer, ou um caminho que é novo e vai fazer com que você chegue até ele. E uma das coisas que me fez transformar alguns loopings que eu tinha de maneira inconsciente, até conseguir identificar o que era e observar e tudo mais, o hábito, por exemplo, da autossabotagem ou da comparação, foi quando eu consegui, de fato, ser uma pessoa mais consciente nas coisas em que eu estava fazendo. Seja observar os meus hábitos, observar os meus comportamentos, cuidar mais dessa questão. Eu consegui melhorar em questão dessa identificação para depois trazer a transformação. Você não pode querer transformar tudo de uma vez, sendo que você nem sabe identificar de fato onde e em que momento que esse looping acontece. Então, por isso que é um ponto importante. Primeiro, você se analisar, se reanalisar, saber identificar qual é o seu gatilho, o que você faz e qual a recompensa que você espera, para depois você trazer essa transformação. Então, o que funcionou para mim, profundamente, e que funciona tudo que eu quero melhorar ou que eu quero transformar, é ser uma pessoa consciente em todas as atitudes que eu tenho. Qual é o propósito de realizar tal hábito? O que ele vai fazer por mim? O que eu vou conseguir realizar? Então, é ser uma pessoa consciente nas minhas atitudes, nos meus hábitos e principalmente nos meus pensamentos, porque isso de você ser consciente traz mais clareza para suas atitudes. E o meu maior segredo foi esse. Primeiro foi observar as minhas atitudes para depois trazer a transformação. E a transformação é como eu já disse para vocês. Depois que você consegue identificar o seu gatilho, você consegue transformar essa rotina. O que era ruim, por exemplo, essas pessoas que costumam descontar a emoção na comida, pode reverter em alguns outros hábitos, porque você identificou aquele gatilho e já sabe o que pode fazer diferente. E não permanecer nos hábitos que são destrutivos e que vai te levar cada vez mais para o buraco, digamos assim. E foi pensando em tudo isso que eu criei o ambiente perfeito, onde sempre tem o ouro, onde eu sempre levo essas dicas. Pensando justamente nisso, todos os meus aprendizados, eles podem fazer diferença na vida de alguém. Então eu criei um grupo no WhatsApp, onde lá tem basicamente 500 mulheres, onde elas aproveitam cada dica que eu tenho mandado para elas. É o grupo que eu costumo chamar o grupo do conteúdo de ouro, ou o grupo do ouro. Lá mora o ouro, que é onde, de fato, se você utilizar essas dicas, ela vai transformar, sim, sua vida. Então, se é do seu interesse, provavelmente deve ser, porque se você é uma pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, você é uma pessoa interessada em ser cada vez mais produtiva e ter resultados cada vez melhores. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aí você pode entrar lá. Quando você clica nesse link, vai pedir só o seu e-mail e imediatamente você já cai nesse grupo. Então, não precisa pagar nada, é de forma gratuita, só preencher
e ser muito bem-vinda a esse ambiente que transforma a vida de milhares de pessoas. E eu realmente quero que você identifique qual é esse loop de hábito que acontece com você e que você possa me contar aqui nos comentários qual é esse hábito que você sente que te puxa para trás, que não te permite ser a sua melhor versão. E para mim vai ser um prazer poder te auxiliar ou até mesmo te ajudar nesse processo. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo com muito conteúdo bom, que eu sei que é o que vocês gostam de receber aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!